Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através deste link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada aí nas previsões de hoje, do dia 15 do 10, ok? O que a gente vê claramente é que a gente ainda continua tendo o padrão observado ontem, que já começa a ter uma tentativa de interligação aqui entre a região da Amazônia, né? Essa região aqui do sul da Amazônia e esse transporte de umidade, né, tentativa em direção à região sul e à região sudeste do país, o que normalmente acontece nessa época do ano. Outra coisa que a gente vê claramente aqui é que essa região da Bacia do Grande, do Paranaíba, a região próxima aqui a Três Marias, começam a ter aqui os maiores totais aqui de chuvas bem definidos nessa região, mostrando que provavelmente essa última quinzena do mês de outubro nós tenhamos aí um caminhar, né, para um início de período chuvoso, como já tinha afirmado ontem. Okay? Daí, quando a gente olha essa questão dos sistemas de alta e baixa pressão, a gente vê claramente que a alta pressão ela se afastou mais em direção aqui à região do Atlântico Sul. A gente observa também que a gente começa a ter a entrada de sistemas de baixa pressão via Atlântico e esses sistemas começam a interagir aqui sobre a região central do país e começa a liberar a atmosfera e acaba promovendo aí o desenvolvimento de nuvens de chuva e consequentemente uma precipitação, e isso é típico do início do período chuvoso, então a gente já começa a ver claramente esse tipo de padrão. Quando a gente nota a altura geopotencial, a gente vê que não existe nenhum núcleo bem definido, bem fechado acima ou próximo aí a 588, 590. Então a gente vê claramente que a atmosfera está liberada aqui até o final do mês, mostrando que nessa região central do país a gente começa a ter aí sim um desenvolvimento de nuvens e consequentemente desenvolvimento de chuvas típicos do início do período chuvoso, ok? Quando a gente nota agora o GFS total acumulado, a gente vê que ele mostra assim umas chuvas mais bem definidas, aí, mais bem espalhadas aqui sobre a região sul e sudeste do país, com os maiores totais pluviométricos realmente aqui entre as bacias do Grande, Paranaíba e a bacia da região de Três Marias. E consequentemente, né, dessas chuvas, o que a gente nota também é que a temperatura ela deve ficar próxima à normalidade. Claro que algumas regiões se apresentam assim, um pouco abaixo do normal e outras regiões acima do normal, mas nada tão gritante assim, tão significativo a ponto de dizer que vai resfriar muito ou esquentar muito com relação ao que a gente espera, né, no fim do mês de outubro. Quando a gente nota agora o armazenamento de água no solo, a projeção para o dia 18, a gente vê que começa a aparecer aqui na cabeceira do grande uma leve recuperação desses armazenamentos. Claro que ao longo, né, do mês, quando a gente for chegando mais próximo do fim do mês, esses armazenamentos eles devem realmente começar a aumentar devido a essas chuvas que vão acontecer aí até o fim do mês, e a gente nota que já existe uma tentativa aqui, né, de junção entre esse armazenamento de água no solo do sul da Amazônia com a região sudeste. Justamente nessa região aqui, né, que interliga o sul da Amazônia com a região sudeste, a gente deve ter aos poucos, né, o retorno do armazenamento de água no solo nessa região e ficar observando, né, para ver se a quantidade de chuva que vai cair até o final do mês vai ser suficiente para deixar o solo bem úmido. Mesmo assim, os maiores impactos realmente devem vir apenas no mês de novembro, ok? Então, esse quadro aqui não mudou com relação a ontem. A gente vê que a alta pressão em médios níveis ela praticamente desapareceu na região central do país. Até o fim do mês, a gente vê o retorno das chuvas nessa região central, ali entre o Mato Grosso, aliás, entre o centro-oeste e a região sudeste, né? Que começa a ter esse retorno dessas chuvas. Porém, nesse primeiro momento, elas não devem ser tão significativas na formação de vazões. Por quê? Porque o solo está muito seco.
Mas se acontecer o que está acontecendo na previsão, né, que a previsão mostra, nessa última quinzena de outubro, a gente pode ter sim um impacto nas vazões, mas apenas durante o início do mês de novembro. Já que essas próximas chuvas até o fim do mês vão servir aí mais para molhar o solo, porque o solo está muito seco, e esse impacto deve vir realmente no início de novembro, ok? E quando a gente olha agora os modelos do ONS, está com o mesmo padrão de ontem, né? Os três modelos começam a mostrar essa tentativa de interligação da formação de um canal de umidade entre o sul da Amazônia e a região sudeste do país. Está mais bem definido aqui no modelo europeu CMWF 9040, mas quando a gente olha o modelo GEFS, ele não está tão bem definido. Mas a gente nota esse padrão aqui de tentativa de interligação e a gente deve ter aí, né, o que seria o início do período chuvoso agora na última quinzena do mês de outubro. E o que vale salientar é que será que esse vai conseguir se manter, né, esse padrão de chuvas durante novembro? Ou é apenas um indício aí que a gente tem um sinal e ele não deve manter? Mas o que é certo é que, ao que tudo indica, até o final do mês a gente começa a ter o retorno das chuvas na região central do país, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.